Fernandinho, né? Vocês ouviram? Ele só está um pouquinho menor. Fernandinho deu encolhida, mas a voz, a unção, a graça de Deus, tremendo, tremendo. E eu creio que o Senhor tem algo poderoso para fazer em nós hoje. Então abra seu coração para a palavra que o Senhor tem na vida dele. Estenda sua mão. Vamos cobrir a sua vida, a vida da Lu, sua esposa, seus filhos. Em nome de Jesus, nós abençoamos, ó Deus, esta casa, esta família, este ministério, e cremos que o Senhor usará poderosamente nesta noite para abençoar os nossos corações através da tua santa e bendita palavra. Te agradeço, ó Deus, pela vida do Davi, pela vida do Fabiano, que o Senhor, ó Deus, os recompense abundantemente. É assim que, como igreja e ministério, nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, querido. Boa noite. Eu estou muito feliz. Tem como tirar o grave? Tá muito grave. Eu acho que o microfone pronto, maravilhoso. Obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui, de conhecer uma nova família. Eu quero agradecer a vida do bispo e da bispa também. A gente, inevitavelmente, nós percebemos muitas coisas. E eu falei com a Aline, Aline, eu vi muito amor aqui. Muito amor e muito esforço em fazer com que tudo dê certo. E isso é o suficiente para poder a gente entender que Deus está fazendo algo no lugar. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite, Pai. Espírito Santo, nós queremos dizer que o Senhor é fiel. É o Senhor que faz todas as coisas. A tua palavra nos diz, Senhor, que é o Senhor que opera o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade, Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós nos rendemos nessa noite. Nós nos rendemos a Ti, Espírito Santo. Nos rendemos à Tua presença. Faz aquilo que o Senhor quer fazer. Deus, como os apóstolos naquele dia, Pai. Logo depois daquele grande avivamento em Atos, que eles falaram: eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. E nós queremos liberar algo novo sobre este lugar, Pai. Senhor, queremos desde já liberar algo novo que rompa os céus dessa cidade e a partir daqui, Senhor, para o Brasil e para as nações da terra, Pai. Senhor, é luz para os povos, luz para as nações, luz para as nações, e que essa identidade seja estabelecida ano após ano, que essa promessa se cumpra ano após ano. E por isso, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, novos tempos para novas estações. Declaramos novos tempos, novas estações, Senhor. Abre um marco no mundo espiritual, Deus, e faz neste lugar, faz nessa cidade aquilo que o homem não pode fazer, Deus. Traz um avivamento sobre este lugar. Traz um avivamento sobre este lugar, sobre essa cidade, Senhor. Que Uberlândia fique conhecida como um lugar onde o Senhor rompeu os céus, rasgou as nuvens, enviou a chuva para os sedentos e rios sobre a terra seca. E assim nós selamos essa palavra, em nome de Jesus. Você põe
Eu quero ler um texto que está em Jeremias capítulo 29. Jeremias Jeremias 29, 11. É um texto muito conhecido, numa época que o povo de Deus estava vivendo em momentos difíceis, em momentos de caos, em momentos que o povo de Deus estava vivendo a consequência dos seus próprios erros e dos seus próprios pecados. E Deus, naquele momento onde o povo estava cativo, onde basicamente ninguém sabia o que ia acontecer, onde profetas tinham se corrompidos, onde o povo estava colhendo consequência dos seus erros, Deus levanta um homem no meio daquela geração, com uma palavra profética, para liberar e trazer um novo tempo, e a partir daquilo, Deus selar um novo momento e trazer uma nova estação para aquele povo. E eu creio e eu vejo que Deus está querendo fazer isso com essa igreja, com esse povo. Deus, de uma maneira profética, eu vejo que Deus, Ele quer levantar pessoas neste lugar para poder selar novos tempos, para poder olhar para a cidade e não só olhar para a cidade, para ter um zoom out. O que é um zoom out, Davi? Zoom out é quando você olha para a sua cidade, mas você levanta os seus olhos e você vê que você tem uma nação na sua frente. Muito difícil, eu não me lembro, eu acho que Fabiano não se lembra. Deus não nos leva para um lugar para poder a gente tratar da cidade. Quando o Senhor nos tira da nossa cidade, quando o Senhor tira a gente de Campinas, de Belo Horizonte, quando Deus nos tira o pastor Ricardo dos Estados Unidos e traz para o Brasil, pode ser a menor cidade no interior do estado, Deus sempre vai falar para aquela igreja: olhe para a nação. Eu lembro que eu não estava nesse dia, o Fabiano estava, junto com o pastor Ricardo, no interior de um estado, aqui no Brasil. Eunápolis. Itabuna, né? Eunápolis. E ali eles estavam na menor igreja daquele lugar. A gente estava lá na menor igreja daquele lugar. Daqui a pouco começou um momento de adoração. E o Fabiano e o pastor Ricardo, eles começaram a ouvir os anjos cantar. Sabe aquela música? Eu posso ouvir os anjos aqui? Saiu deste lugar. Talvez você olhe: meu Deus, mas eu estou numa cidade do interior do estado. Eu estou aqui neste lugar. Mas sempre lembre que Deus usa lugares específicos, e por menor que seja, e por mais, entre aspas, irrelevante que a gente se sinta, Deus olha e fala: é você, igreja, que eu quero te levantar, para ser uma voz nessa nação, em meio à confusão, em meio às trevas. Eu vou ler o texto, tá? 2022 é o ano da batalha. É o ano que a igreja brasileira precisa mais do que nunca se levantar diante de Deus e falar: Senhor, eu me coloco na brecha como um profeta do Senhor.
assim como Jeremias, assim como Neemias, assim como outros profetas que o Senhor levantou em um momento de caos, pessoas totalmente inesperadas, para ser uma voz no tempo deles e dividir aquele tempo, como Deus usou o profeta Jeremias, que disse para o povo de Deus no momento de caos: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar à igreja, para dar ao Brasil o fim que você deseja. Está em Jeremias 29:11. E se tratando da nação brasileira, se tratando do momento que nós estamos vivendo, se tratando do que do que nós estamos para viver em 2022, faz necessário que os atalaias, quem são os atalaias? Aquele de Ezequiel, capítulo 3, que fala: eu vou fazer de você uma pessoa dura para resistir o mal. Eu vou fazer de você, igreja brasileira, uma voz profética para esse momento que você vai viver a partir de agora. Todas as pessoas que eu ouço, que eu estou ouvindo, todas as pessoas que eu estou parando para escutar, os profetas, todas as pessoas que eu falo: cara, deixa eu ouvir o que essa pessoa está falando acerca de 2022. Basicamente todos estão falando a mesma coisa. 2022 é um ano da batalha, mas o Senhor nos dará a vitória. O Senhor nos dará a vitória. Davi, e onde é que está essa chave que gira uma nação? Onde é que está esse portal profético que faz uma nação entrar e atravessar um novo tempo, mesmo que venha luta, mesmo que venha perseguição? Onde está essa chave? A chave é a igreja brasileira. Nós estamos há muitos anos. Eu nasci no Evangelho, eu peguei várias fases da igreja brasileira, eu peguei vários processos, e eu vejo que nós como igreja, nós estamos há muito tempo, há muitos anos, achando que o governo federal tem a chave para mudar a nação. Mas as portas do inferno, queridos, ela só não resiste à igreja de Cristo. As portas do inferno, a tralha que Satanás trama contra uma nação, a tralha que o diabo prepara, os caminhos que Satanás começa a traçar o futuro, é um ser milenar. Às vezes ele conhece a gente mais do que a gente mesmo. Às vezes, não estou querendo fazer apologia ao diabo, mas entenda, o diabo é um ser espiritual milenar. Mas Jesus falou que sobre o fundamento que é Ele, Cristo Jesus, Ele ia estabelecer a igreja de Cristo, e que as portas do inferno, ela não ia prevalecer sobre essa igreja. E muitas vezes nós como igreja, nós olhamos muito para o Congresso Nacional, nós olhamos muito para o Senado, nós olhamos muito para a Câmara dos Deputados, nós olhamos muito agora, em muita evidência, para o STF. Mas eu vim aqui, queridos, como profeta do Senhor, para poder te falar a mudança que o Brasil
pode experimentar não está na caneta do ministro do STF. Quantos estão me entendendo? A mudança que a nação precisa, por mais bem intencionado que seja uma autoridade política, por mais que bem intencionado seja uma outra autoridade jurídica, a mudança que o Brasil necessita, querido, está aqui, dentro da igreja de Cristo. Quando eu prego isso, sempre esse silêncio. Por quê? Porque nós como igreja, nós precisamos tomar responsabilidade para a gente. Às vezes nós pensamos que nós não temos responsabilidade com um processo de transformação da nação. Mas em 1 Timóteo, querido, capítulo 2, Paulo, quando escreveu ao seu discípulo, ele falou assim: Timóteo, quando você chegar aí na sua cidade, eu estou escrevendo, Timóteo, para você, porque você está aí na cidade, você vai abrir uma igreja aí. Timóteo, eu estou escrevendo para você, porque você precisa entender, meu filho, que antes de você orar pela sua família, antes de você orar por qualquer coisa, antes de mais nada, ore pelas autoridades constituídas para que vocês tenham paz. A mudança da nação, querido, a paz que nós não vivemos, a paz que nós não enxergamos quando nós abrimos ali, quando nós ligamos a internet, quando nós navegamos ali nas páginas, nos portais de jornais, a paz que nós não estamos vendo ali, em parte é a nossa responsabilidade como igreja de Cristo. Por que, Davi, você está falando isso? Porque culturalmente falando, nós não temos o hábito de orar pelas autoridades constituídas por Deus. Ah, Davi, mas eu oro pelo presidente, cara, ele é mais ou menos cristão, alguns acreditam. Eu oro pelo presidente, ele é cristão. Eu oro pelo deputado que é cristão. Mas, querido, a Bíblia não está falando isso. A Bíblia não está dizendo, ore pelas autoridades constituídas se ele for seu irmão em Cristo. A Bíblia não está falando assim, você precisa cobrir as autoridades evangélicas, as autoridades que estão lá na bancada assim, na bancada 1, na bancada 2, não, queridos. A Bíblia está falando, ore pelas suas autoridades de uma maneira geral, pode ser um macumbeiro, um espírita, se tem a capa de ofício de autoridade, a igreja precisa se submeter e cobrir. Porque assim ela vai ter paz, assim a nação vai ter paz. E isso é muito difícil para nós brasileiros. Por que isso é muito difícil, Davi, para nós brasileiros? Porque nós temos muito a cultura da reciprocidade. Qual é a cultura da reciprocidade, Davi? É a cultura assim, ó, se eu me identifico com você, eu faço alguma coisa por você. Mas se eu não me identifico com você, mesmo se a palavra dizer que é para que eu faça, eu tenho dificuldade de fazer. Essa é a nossa cultura. Essa é a nossa história. E eu tenho passado por algumas igrejas, a gente tem ministrado por algumas igrejas. E eu não estou falando isso porque 2022 é um ano eleitoral. Não. Eu já tenho falado isso há muitos anos. Eu tenho falado, gente, a transformação da nação, ela está intimamente ligada
a um posicionamento da igreja especificamente ligada com as autoridades. E não sei se você percebeu nesse tempo de pandemia, não sei se você conseguiu captar isso, mas o que mais Satanás tentou fazer nesse ano de pandemia foi levantar um espírito de rebeldia na nação. Por quê, Davi? Porque o espírito de rebeldia, todo rebelde ele tem dificuldade de se submeter. Toda pessoa que está com dificuldade, com autoridade, de certa forma essa pessoa tem um problema na área de rebeldia e de certa forma isso precisa corrigir. E um espírito começou a pairar sobre a nação, e do que eu vi de crente, cara, amaldiçoando ministros, políticos, governantes, eu não consigo contar nos meus dedos. E isso, nós precisamos nos envergonhar dessa atitude como igreja. Nós precisamos repensar a nossa vida. Nós precisamos perguntar ao Senhor: Deus, onde é que nós nos perdemos? Eu estava em casa, eu tirei uns dias para poder descansar, fui para o norte de Minas, eu estava deitado numa rede, conversando com uma pessoa, e a gente conversando, engraçado, sabe aquele momento que Deus usa aquilo que você está falando para poder falar com você? Isso acontece com você? Você está falando, daqui a pouco aquilo que você está falando é o que Deus está falando para você. E eu conversei com uma pessoa, daqui a pouco eu falei algo, eu falei, isso aqui é Deus que está me falando. E eu estava nessa situação, daqui a pouco o Senhor começou a falar comigo sobre onde nós cairmos como igreja. Onde foi que nós caímos? Sabe o texto que fala: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende e pratica as primeiras obras. Sabe esse texto? Você falou assim comigo: Davi, o Brasil caiu, nós como igreja brasileira, nós caímos quando nós passamos a valorizar mais o dom das pessoas do que o caráter dela. Eu falei, mas Senhor, como assim, Deus? Como assim, Davi? Como assim que nós como igreja, nós nos importamos mais se a pessoa casa e 1 mês depois divorciou? 6 meses depois ela está no altar cantando. Valorizamos o dom mais do que o caráter. Não importa se o artista gospel traiu a mulher, mas se ele canta bem, lembra, igreja, você caiu no caráter. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Nós caímos quando nós valorizamos mais os dons das pessoas do que o princípio, do que o caráter, do que aquilo que ela tem para poder oferecer. E eu nunca convivi, como eu falei, eu nasci no Evangelho, eu vivi várias épocas da igreja, eu vivi vários momentos, mas eu nunca participei de um momento tão difícil, onde nós como igrejas, eu falei, Senhor,
É como se eu falasse assim: Deus, nós estamos desviados do Senhor. A gente trabalha ali no Clamor pelas Nações e nós recebemos pessoas, nós conversamos com pessoas, são muitas pessoas que nós conversamos, e eu nunca vi em qualquer outra época da minha vida tanta falta de respeito com as autoridades. Ali nós temos um retrato da igreja brasileira, porque nós lidamos com 100% da igreja brasileira, nós lidamos com a amostra da igreja brasileira, e a forma como as pessoas estavam entrando em contato conosco, eu falei assim: gente, tem alguma coisa no Brasil que parece que desalinhou as pessoas. Dessa mesma forma, eu nunca vi em nenhuma outra época da minha vida as pessoas pararem numa rodinha de conversa para poder falar mal de pastor e liderança eclesiástica. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende e pratica as primeiras obras. Eu nunca vivi um momento como esse. E eu não sei como nós, como igreja, muitas vezes, nós conseguimos sair de um culto, nós conseguimos sair de um momento de reunião, e a gente nem chegou em casa, nós pisamos o pé do lado de fora da igreja, já tem uma conversinha, já tem uma fofoca, já tem um falar mal daqui, nem chegou em casa ainda, já está brigando, a mulher com o filho, o marido com a esposa. Queridos, nós precisamos nos arrepender. E quando eu falo nós, eu digo nós porque eu preciso fazer parte disso. Porque a espada que corta aí, primeiro ela corta cá. E eu preciso todos os dias. A gente precisa todos os dias estar se policiando para viver esse tempo. Estávamos lá com os adolescentes no acampamento hoje de manhã. Eu falei: cara, a palavra que Deus tem para a gente hoje, nesse dia de manhã, é para a gente madura. E vai precisar ter maturidade para poder lidar com esse novo tempo e com essa nova estação. Porque eu poderia, queridos, eu estou falando aqui, eu estou todo contrito, medindo palavras, porque nem eu sabia que Deus ia trazer essa palavra de temor sobre nós. E quando nós abrimos o nosso entendimento, quando nós olhamos de uma maneira geral, a única conclusão que nós chegamos é: Senhor, falta temor em nosso meio. Se prepara, noivo. E eu fico me perguntando: Senhor, como é quando Jesus voltar, que nós estamos vivendo esse tempo tão difícil? A grande pergunta é: quando Jesus chegar às portas, de que maneira Ele vai encontrar nós como igreja? De que maneira Ele vai encontrar nós como o povo de Deus? Será que Ele vai encontrar uma noiva adornada, uma noiva limpa, uma noiva sem rugas, sem marcas, uma noiva baseada nos princípios e nos valores, uma noiva firmada nos fundamentos do Evangelho, da Palavra de Deus? Ou Ele vai encontrar uma noiva que fala: Senhor, eu esqueci até que eu ia casar. Nós estamos vivendo em um tempo tão difícil, num tempo tão complexo, num tempo tão que está sendo até difícil você encontrar Jesus em alguns lugares onde obrigatoriamente deveria Jesus estar lá. Um dia nós fomos
Nós estávamos em um lugar, eu e minha esposa, a gente foi em um culto, cara, mas falaram tanto de Jesus, a minha esposa, ela falou: amor, tinha tempo, anos, que eu não ouvia falar sobre Jesus dessa forma. E eu falei: cara, eu tive essa mesma sensação. Eu tive essa mesma sensação de chegar no lugar e falarem tanto de Jesus, que eu falo assim: cara, isso aqui não é comum não. Não está sendo comum assim falar muito de Jesus. E a palavra que o Senhor tem para a nossa vida hoje é que Ele quer levantar uma geração, Ele quer levantar profetas neste lugar, nessa cidade, nessa nação, para poder nós rompermos esse novo tempo que está por vir. Que não serão dias fáceis, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque se Ele se entregou o seu Filho, como não nos daria todas as coisas? Jesus, nós estamos aqui, Senhor. Faz o que Tu queres de nós. Se prepara, noiva, se prepara, igreja, porque o Rei está voltando, o Rei está voltando. Se prepara, noiva, se prepara, pois o Rei está voltando, Jesus está voltando, e Ele vem, saltando sobre os montes. Ele vem, e Ele vem, como um relâmpago no oriente. Ele vem, e Ele vem, E Jesus vem buscar a tua noiva. Ele vem, e Ele vem, e Ele vem, e Ele vem, Jesus vem enxugar as lágrimas. Ele vem. Se prepara, ó noiva, se prepara, ó igreja, pois o Rei está voltando, o Rei está voltando. Se prepara, ó noiva, se prepara, ó igreja, porque o Rei está voltando, Jesus está voltando, e Ele vem,
e Ele vem enxugar as lágrimas dos olhos. Ele vem. Cai o temor de Deus sobre a igreja. Cai o temor de Deus sobre nós. Se coloque de pé no seu lugar. O Espírito a noiva dizer: vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Quantos desejam que Ele venha? Quantos anseiam para que Ele venha? Quantos esperam por sua volta? Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Esperando para o Espírito, a noiva
te esperando para voltar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós nos colocamos um saco em cinzas, porque perdemos o teu temor. Perdemos, Senhor, o teu temor. Jogamos fora nossa imundícia, jogamos fora o pecado, jogamos fora o nosso mau caráter, a nossa falta de princípio, e confessamos os nossos pecados para Ti, Senhor. Confessamos o pecado de nós como igreja brasileira. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós como igreja brasileira.
você deseja fazer um voto de santidade ao Senhor, faça a sua oração para Deus. Não dependa do que eu vou falar. O ambiente de santidade, ele já está aí. Senhor, liberamos, fazemos um voto ao Senhor de nos separarmos das imundícias. Mais do que separar das imundícias do mundo, é separar das imundícias do sistema religioso. Nos liberta do engano de pensarmos que estamos te servindo, mas assolado pelo pecado. Declaramos temor do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Que essa palavra se cumpra em nossas vidas. Unção, santidade, temor ao Senhor. Como última ação, nós vamos divulgar aqui. Você vai ter 5 minutos para comprar o livro do Davi. Por quê? Ele está indo para BH, o ônibus sai agora às 10. Então, acelera. É tempo de ser radical. Compra seu livro e vamos orar já encerrando, agradecendo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te louvamos pela vida do Davi, pela vida do Fabiano, por toda a equipe, por tudo que o Senhor fez esse final de semana. Agora leva-nos em paz, com essa semente no coração, de fé, de obediência, de temor ao Senhor. Que sejamos, ó Deus, verdadeiramente a igreja que não prevalece diante das obras do diabo, porque elas não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós oramos assim, encerrando o culto e consagrando as nossas vidas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vai em paz, que o Senhor te abençoe. Obrigado. Tiago está pronto para te levar. Até semana que vem, domingo 9 da manhã e domingo 19 horas. Amanhã nós temos reunião de líderes de célula. Líderes de célula amanhã, 20 horas aqui no prédio comigo. Vá em paz, que o Senhor te abençoe e compre o livro. É tempo de ser radical. Davi Almeida, que Deus abençoe.